Bom dia, irmãos. Graça e paz. Cegueira espiritual no casamento. Quando você vê esse tema, o que vem na sua mente? Cegueira espiritual no casamento. O que passa pela sua cabeça? Do que é que a gente vai falar? Preciso abrir os olhos. Preciso abrir os olhos. Tem coisa que eu não estou enxergando, mas está do meu lado. Está tão perto, mas não consigo ver. O que mais? O que vem na sua mente? Falta de Deus. Porque quem criou o casamento foi quem? Não foi eu. Não foi vocês. Foi Deus. Olhar para o cônjuge com os olhos da carne. Eu escolhi o meu cônjuge para satisfazer alguma coisa da minha carne? Não. Perfeito. Perfeito. Deus trabalha na minha vida através daquela pessoa. A influência do mundo, a gente deve ter cuidado. Já viu aquela imagem de uma pessoa incompleta e eu achei aquilo que me completou? O que me faltava? Aquilo que eu estava precisando e chegou. A metade da laranja. Eu estava incompleto e agora eu sou completo. Não. Não foi isso, não. A gente não saiu por aí e disse, deixa eu ver qual que cabe. Sabe aquele brinquedinho de encaixar? Sabe? Foi encaixando e encaixou. Pronto. Agora eu estou resolvido na minha vida. Não. A gente decidiu algo muito maior que isso. A gente decidiu, se você não sabia disso, você vai ficar sabendo agora. Aí se você já tem 10 anos, 20 anos de casado, aí, né? Mas vai saber agora. Nós decidimos amar uma pessoa pelo resto de nossas vidas. Essa foi a decisão. Até o quê? É muito tempo até a morte, Sérgio? Sim. É muito tempo. É muito tempo. Já está há quanto tempo? E a morte não chega, né? Você vê, né? Não chega. Rapaz, é muito tempo e a morte não chega, né? É muito tempo. 39 anos. Olha só, é muito tempo. 55 anos. Amém. 45? Ok. E eu acho que não tem ninguém planejando morrer amanhã. Tem alguém planejando morrer amanhã? Então você vai durar mais um tempinho. Vai durar mais um tempinho. Eu queria que a gente começasse a pensar que a cegueira espiritual tem a ver, pensando no casamento, quando eu deixo de entender, de fato, o que é casamento para Deus e passo a entender casamento da minha forma ou da forma como o mundo ensina. Essa é a pior cegueira espiritual. Porque se a camisa de Maíra, ou a blusa, camisa ou blusa, não sei, blusa, né? Se fosse eu a camisa, né? Ok, tudo bem, né? Para mim. É verde, e alguém fala, mas é vermelho. Não, mas eu estou vendo verde. Não, olhe direitinho, é vermelho, mas eu estou vendo verde. Mas se eu sou daltônico? Mas se eu passo a ficar daltônico? Se eu sou daltônico e nem sei? E se insistem tanto no vermelho, que eu começo a olhar e dizer, rapaz, olhando bem, não é que verde é vermelho? Oi? É com V, né? Faz sentido.
Aí a gente vai começando a ligar e vai saindo daquilo que Deus estabeleceu. E digo por sinal, de forma muito simples. Você percebeu? O casamento, a forma como Deus estabeleceu no Gênesis, não foi simples. Porque ele poderia fazer, Adão, é o seguinte, você vai viver com essa mulher que agora eu coloco na sua vida, para o resto da sua vida. E é o seguinte, certo? Você vai ter muitos problemas, vai ter algumas dificuldades, vai precisar entender ela. O casamento é um compromisso. Ninguém te disse, não foi, Flávio? Mas você já tomou o primeiro copo, já foi. Agora é daqui para frente. E até a morte. Poderia, mas veja que instrução simples. Deixar pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam um. 3 frases. Isso é casamento. Simples de entender. Pode ser difícil de praticar, mas simples de entender. Então, a cegueira espiritual, e eu quero que a gente comece a pensar o que é que está influenciando o que Deus quer do meu casamento, o que a gente sabe do que é casamento, mas muitas vezes começa a agir diferente pela influência do mundo, que não sabe o que é casamento, que não sabe o que Deus entende sobre casamento. Esse texto de Efésios é interessante porque a igreja de Éfeso é uma igreja... Alguns gostam de estudar o livro de Efésios com novos convertidos, porque parece que é uma lição aos novos convertidos. Porque Paulo fala muito dessa transformação que acontece. Mas é interessante que ele fala aqui, Efésios capítulo 4, verso 17 ao 18. Isto, portanto, digo, e no Senhor o quê? Testifico, afirmo, com força. Não vivam mais, quer dizer que ele está falando com pessoas que tinham uma vida e agora têm outra. Não vivam mais como os gentios, como os pecadores, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem. Não é pessoas ignorantes, é ignorância de fazer as coisas sem pensar. Pela o quê? Dureza de coração. C.S. Lewis, ele falou uma frase bem interessante. Ele falou: a cegueira espiritual é a incapacidade de perceber a luz do Evangelho. O verdadeiro problema não é a falta de evidência, mas é a resistência. Pode imaginar algum marido aqui, e eu estou me incluindo, tá bom? Eu sou marido e minha esposa está ali. Tem dúvida que deve amar a esposa como Cristo amou a igreja? Levanta a mão. Tem dúvida? Não? Que bom, né? 10. Não tem a escola de samba, né? Aquele grito, né? 10. Alguma esposa tem dúvida que deve se submeter ao marido, assim como a igreja se submete? Maridos, um conselho: não olhe para a esposa nesse momento. Olhe para mim, foca em mim, foca em mim, foca em mim, foca em mim. Alguma tem dúvida? Não temos. 10. Agora, esses detalhes desse versículo, muitas vezes é o que nos influencia a ficar cegos. A gente sabe. A gente sabe. A questão é que no momento, na situação, é que o que a gente sabe tem que valer a pena. Por isso que uma coisa que eu gosto sempre de repetir é que a gente precisa diminuir a distância entre o que a gente acredita e o que a gente pratica. Existe uma distância que a gente precisa diminuir, certo? A vida do cristão é diminuir a distância entre aquilo que ele acredita e aquilo que ele pratica. Dificilmente nós estaremos exatamente praticando tudo aquilo que acreditamos. Mas é importante diminuir essa distância. Porque às vezes a gente vai se distanciando mais. Eu acredito, mas não pratico. Eu acredito, mas não pratico.
Eu sei o que eu preciso fazer para minha esposa, mas eu não faço. Eu sei o que eu preciso fazer para o meu marido, mas eu não faço. Isso vai causando uma distância que chega um momento que fica muito longe. E voltar se torna mais difícil. Então a cegueira espiritual, ela não pode nos iludir dessa forma. Algumas coisas que Paulo fala aqui. Vaidade dos próprios pensamentos. O que seria isso? Vaidade dos pensamentos. Pensamentos vaidosos. Sabe quem é que está na minha mente? Eu. Sabe quem está em segundo lugar? Em terceiro, adivinhe. Eu também. Eu que estou. Os meus pensamentos são para mim. Para me servir, para me alimentar. As minhas vaidades. Os meus desejos. Cegueira espiritual. Entendimento obscurecido. Parece que a gente faz algumas coisas sem pensar bem. Não sei. Não sei se você já enxergou isso em você. Mas às vezes eu faço algumas coisas e digo, eu nem pensei bem antes de fazer. E às vezes, depois que faz, não volta. Não volta. Viver com ignorância, e não é ser ignorante, mas é conhecimento. Perceba que parece que pensamentos, entendimento, ignorância tem a ver com o meu conhecimento e entendimento das coisas. O que Paulo está querendo falar é, vocês sabem o que aconteceu com vocês? Nova criatura. Por isso que eu estou querendo que a gente pense, sabemos o que é o nosso casamento, a importância da pessoa que está ao nosso lado. Pode imaginar a importância. Olhe para o seu cônjuge, ou se você está com o seu familiar, fica olhando um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho. Olhar para o seu cônjuge, né? Você sabe a importância dessa pessoa na sua vida. É para o cônjuge, viu? Que ficou outras pessoas olhando para outras. Pode imaginar. Agora olhe para mim. Eu sei que a visão não é tão boa, mas volte para mim. Volte para mim. Júlio fica só imaginando linha aí. Fica só na mente, só no pensamento. Entende? É essa pessoa, viu? É ela. Esqueça a outra. É ela mesmo. Até que a morte os separe. É essa pessoa. A gente precisa entender isso. A gente precisa levar a sério isso. E Deus quer que a gente leve a sério isso. E quer que a gente entenda isso. O texto que eu vou querer usar como base vai ser o texto de Oséias. Alguém sabe a história de Oséias um pouquinho? Quem é que sabe algumas coisas de Oséias? Diga uma coisa que vem na sua mente. Quando pensa em Oséias. Oséias, profeta, perfeito. Deus mandou ele casar com uma prostituta. Deus mandou ele casar com quem? Uma prostituta. Meu Deus do céu. Ouviram o que ela disse? Quem mandou foi Deus, foi? Com uma prostituta, porque eu tive todo um cuidado para escolher Maíra, né? Eu pensei, repensei. Ok, tudo bem, a gente vai aprofundar. O que mais, Oséias? Perdoou várias vezes? Não é possível, né? Porque ele já casou com uma prostituta. Ele ainda teve que perdoar. Rapaz, que dificuldade da vida desse profeta, né? A gente vai refletir sobre ele. Eu botei aqui o desafio de Oséias, porque Deus deu um desafio muito grande para Oséias. E a alegoria que existe no livro de Oséias é que Deus é o marido, Israel é a esposa. Israel é infiel e Deus é o marido fiel. E o que eu quero para cada um de nós é a gente refletir nos erros de Israel, mas também refletir no bom marido que Deus era para Israel. Mas não só isso, Deus chama Oséias e diz, Oséias, é o seguinte, você vai pregar para a minha, o quê? Esposa. Você vai dizer algumas coisas para ela, que é Israel, mas você precisa saber o que eu sinto. O que é ser o marido de Israel?
Oséias precisava entender o que era ser o marido de Israel, para que as palavras dele tivessem força. Então Deus, logo no capítulo 1, verso 2 e 3 diz: quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de... Mas rapaz, na primeira vez, Deus nem batizou o coitado, né? Teve um contato inicial, deu algumas pequenas tarefas, para depois... Pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, e o Senhor lhe disse: vá, grava essa palavra, vá, ok? No final vocês vão entender. E case com uma... Pode ler, é isso mesmo, viu? É isso mesmo que está aqui, prostituta. E tenha com ela o quê? Aí é demais, né? Porque casar até, mas ter filhos... Tenha com ela filhos, está no plural, de uma prostituta. Porque a terra, o quê? Se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e deu à luz a um filho. Se fosse você, se fosse eu, pode imaginar? É o seguinte, eu quero que você leve uma mensagem. Mas eu queria que você levasse essa mensagem com uma certa força, com uma certa propriedade, entendendo exatamente cada palavra que você vai ter que dizer ao povo. E para isso você vai ter que se casar com uma prostituta. Com uma pessoa que já saiu com vários homens. Só de imaginar isso é ruim, né? Eu confesso que quando eu converso com Maíra, e eu namorei, eu não fui criado e nascido na igreja, e Maíra também, e às vezes a gente, né, já conversou das situações passadas, né? Eu confesso que dá um ciúminho, né? Eu lembro assim e digo, eu nem vi, né? Eu nem estava lá, Ricardo. Mas sabe, é minha esposa. Incomoda, né, Manuel? Incomoda. Manuel até com sua barba, viu? Incomoda mesmo, viu? É com sua barba. Você fez assim, incomoda. E se conhecer quem foi, aí as coisas mudam. Dilane foi casada com o primeiro marido 6 anos. Com um cara aí. Foi com um cara. Caba aí, né? Um caba aí 6 anos. Que não era bichão. Um caba aí Você é 6 bichão. anos. Aí, 6 anos de casado, um dia, passei abestado. Aí tu acredita que até hoje, eu já estou pensando, no próximo ano, já vou fazer 5 vezes mais que tu. Olha que louco. Tá disputando com alguém. Eu estou disputando com alguém que não tá nem já disputando está com morto há você. mais de 30 anos. Nem sabe. Nem sabe. Nada. Mas se eu pegar ele, eu mato de... Se eu estiver dirigindo e ele estiver na minha frente, né? A filha do caba está aí, é? Eita, desculpa. Olha, o desafio de Oséias. Deus está ensinando algo bem especial para Oséias. Porque Deus está, de certo modo, ensinando o compromisso do casamento. Israel tem um casamento com Deus. E Oséias está aprendendo isso de uma forma muito difícil. Porque ele está casando com alguém que ele não quer. Aparentemente, eu não queria. Ele vai ter filhos e talvez a gente já comece a pensar, por que Deus escolheu ela? Por que não deixou ele escolher? Porque se ele escolhesse, você acha que eu olhei para Maíra e digo, eita, eu vou amar essa mulher para o resto da vida. A pão de ló. Eu não quero que ela faça nada para mim. Nada, zero. Zero, eu não quero que ela faça nada. Eu vou fazer tudo por ela. Não. Eita, ela vai fazer isso para mim. Kleber foi o primeiro a perceber, não foi, Kleber? Kleber é ligado, é verdade. Não deu para esconder de Kleber, não.
Olha, tá vendo? Olha, tá vendo? Entendeu? É. Aí você acha que também ela só queria cuidar do inchaço do meu pé. Peraí. Olha. Olha, entende? Então a gente se relaciona e naturalmente, e não é um pecado, a gente pensa em... Porque a gente sabe que a relação tem uma troca, né? Mas o que Oséias está aprendendo, Oséias, é você para ela. Esse é o fluxo. Na sua cabeça. Na cabeça dela, o fluxo tem que ser dela para você. Mas na sua cabeça, o fluxo é de você para ela. E que isso, de alguma forma, gere um fluxo dela para você. E ele aprendeu isso da forma mais difícil. E aqui eu coloquei até uma foto, talvez representando a imagem, né? Algumas coisas que Deus fala em Oséias. Ouve isto, ó sacerdotes, escutai, ó casa de Israel, dai ouvidos. Parece que há uma ênfase, né? Você está escutando? Ele continua, ó casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Parece que Israel, como esposa, e é o que eu quero que a gente vá se espelhando, cometeu um erro grave. Ouvir. Deixa eu fazer uma pergunta. Você escuta o seu cônjuge? Flávio confirmou, Mica. Ele está confirmando, mas você tem que confirmar, né? Porque quem fala é você, né? É, exatamente. Ô Flávio, lê esse título aí. Tem que assimilar. Tem que entender. Entender o outro não é fácil, não. Eu me entendo, viu? Eu sei o que está na minha mente, o que eu gosto, o que eu penso, como eu vejo as coisas. Mas entender o outro não é fácil, não. Não é fácil entender o outro. Mas é um processo. Então, ouvir é algo tão especial. E quando eu falo ouvir, é ouvir de verdade. É entender de verdade. É dizer, eu dou valor ao que você está me dizendo. Se Maíra parou e quer falar algo para mim, eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Oi? Só deve ter o quê? 5 o quê? Eu quero ouvir. Por que eu quero ouvir? Porque é a mulher que eu escolhi para viver por toda a vida. Eu quero ouvir. Eu cheguei de Fortaleza, cansado, eu vou dar a voz, Flávio. Cansado, né? Perdi o voo, enfim. Eu já estava, né, com a mente cheia de coisas. Mas Maíra também estava cheia de coisas. Ela guardou num saquinho do Bom Preço, amarrou, esperando eu chegar. Para quando eu chegar, ela abrir e poder... Então, quando eu cheguei, que eu peguei o carro que ela entrou, pronto. Foi a viagem todinha, 1h10, daqui para lá para cá, né? Eu só ouvi, né? Disse o quê? Gabriel, não sei o quê, aconteceu isso aqui. Aí eu fui na cidade, comprei não sei o quê. Ouvi. E ouvi. Eu coloquei essa frase aqui, não esqueci de você não, Fábio. É porque eu preciso me redimir, viu? Ah, tá bom. Alguém já leu esse livro? Aquele outro de C.S. Lewis é Cristianismo Puro e Simples. Alguém já leu Amor e Respeito? Já. É baseado em Efésios 5:33, né? Que o marido ame a esposa e que ela o respeite. E ele chama isso do ciclo insano, né? E aí uma frase que ele usa no livro é: sem amor, ela reage sem respeito. Sem respeito, ele reage sem amor. Este é o ciclo insano que precisa ser quebrado.
Para o homem, quando ele fala e a esposa ouve, é respeito. Para a mulher, quando ela fala e o marido ouve, é amor. E a gente precisa praticar isso. Diga. Não é porque quando eu li ali o título, aí pegou meio mal, né? O ruído. Mas assim, eu escuto bastante, tá? Eu ouço minha esposa sempre, só que nem sempre a gente consegue assimilar tudo. Entendeu? Ela até reclama às vezes comigo, diz assim, essa é a terceira vez que eu estou falando com você. Aí tudo bem. As outras duas realmente eu não escutei. Entendeu? A terceira sim. Mas eu, pelo amor de Deus, eu escuto. Amém. Eu vou defender Flávio. Não, rapidinho. Eu defendo meu marido. Meu marido é Defenda. assim mesmo. A gente tem que ter, mulher tem que ter paciência, É certo? Porque o ouvido do homem é diferente do ouvido da mulher. Mas o que eu quero falar não é nem o coitado do meu marido. É que para gente, uma criança, para aprender a falar, ela primeiro precisa aprender a escutar. E por meio do ouvido, da escuta, ela fala. Então, no nosso casamento, a mesma coisa. Antes da gente falar, a gente precisa aprender a escutar o outro. E aí depois falar com propriedade. Perfeito. Perfeito. O que eu ia ajudar Flávio é que o HD do homem, ele... Eu não entendo muito, Diogo. Qual o Windows mais novo que tem? O Windows 12, pronto. A mulher é o Windows 12. Tá bom? O homem é aquele computador. Pronto, exatamente. É mais ou menos assim. Então, assim, o processamento dos dados demora. Oi? É um PlayStation 5 e um Atari. Pronto, um Atari que eu não sei nem quem lembra, né? Entende? Então, assim, é um pouquinho mais lento. Agora, veja, é um exercício. Porque, veja só, quem é que pode dizer para cada um de nós como melhorar o nosso casamento? Qual seria a pessoa ideal para chegar para você e dizer, olhe, para melhorar o nosso casamento, é isso, aquilo. Qual é a melhor pessoa que poderia lhe dizer isso? É óbvio. Não é verdade? Tem outra pessoa? Vai ser Ricardo que vai chegar para mim, ó, Rodrigo, tu e Maíra, esse é o segredo, viu? Vai caminhar com ela logo cedo, que dá certinho. Eu digo, oxi, então é isso. Quando der 5 da manhã, César, acorda, que é? Oxi, vamos caminhar. Oxi, caminhar? Peraí. Eu nem acordei agora. Eu estou com raiva porque eu acordei. E porque eu não morri durante a noite. Eu quero dormir. Essa hora só caminha. Oi? Essa hora só na caminha. Essa hora é caminha, exato. Lá em casa, há alguns anos atrás, assim, a gente não estava se batendo muito bem, sabe? Porque eu tinha minhas prioridades e ela tinha delas. E aí estava sempre entrando em conflitos. E aí a gente disse, aí como você falou aqui, a melhor pessoa é a outra aqui que vive com você. E aí nós sentamos e falamos, vamos fazer uma lista daquilo que eu faço que você não gosta e daquilo que você faz que eu não gosto. Assim, é claro que a minha lista, que ela não gostava, foi muito maior do que ela. Mas, assim, o ponto, e não é que assim, não temos as nossas divergências, os nossos desacordos, mas, assim, melhoramos muito, entende? A partir do momento que nós colocamos aquilo que eu faço que ela não gostava e aquilo que ela faz que eu não gostava. E a gente começou a se adequar a melhorar nessa situação. Interessante. Perfeito. Veja que passo interessante, né? Vocês decidiram, sabe o quê? No final de tudo, ouvir o outro. Não é verdade? É ouvir de verdade. E isso é muito interessante, diga. Muitas vezes eu falo o que eu quero
e peço para ele dizer o que foi que ele entendeu. E quando ele responde, eu fico olhando assim, porque não foi nada daquilo que eu disse. Aí eu faço, não, aí tenho que ir como uma criança mesmo, explicar bem direitinho para ele. Agora diga. Aí ele disse, sim, é isso. Aí, então é a cabeça diferente. Eu disse para ele, ele disse, não, ok, eu entendi. Eu digo, então responda para mim o que foi. Aí ele responde. Eu olho assim, é totalmente diferente do que aquilo que eu falei, sabe? E eu tenho que falar de novo e pedir para ele responder de novo. Aí ele disse, agora eu entendi. Eu digo, é isso mesmo. E lembra, são as formas, né? Eu lembro que eu e Maíra, a gente fez um concurso e ela perguntou, e aí, como é que foi? Eu disse, foi tranquilo, eu peguei um ônibus, o ônibus já desceu na frente, eu entrei, fiz a prova, e voltei. Né? Cheguei de 12h30 em casa, ponto. Né? O homem, ele resume, né? O HD, ele, como eu falei, né? Não dá para processar muita informação. Né? Aí eu disse, e você, né? Conte, desde o princípio, ela disse, no princípio Deus criou o céu e a terra, né? Tô brincando. Mas assim, a mulher, ela vai contar, né? Todo o detalhe de tudo que ocorreu, né? Todo, o que sentiu, o que pensou, como foi, né? Alguém levantou a mão aqui, Emanuel. Isso é... pelo que você está dizendo, eu vejo que é comum, pelo menos nas nossas casas. Eu vou fazer uma visita, né, para tirar um orçamento. Aí Juliana pergunta, como é a casa deles? Que é o mesmo apartamento, vamos dizer, quando é no mesmo programa. Aí eu disse, é normal. É uma casa. Ela disse, normal como? Normal como? Aí eu tenho que explicar o porquê é normal. Aí ela quer encontrar uma diferença e por que é diferente. Aí eu disse, eu não vou lhe responder isso não. Senão não rende a noite toda. Percebe? Agora veja, a gente está falando de coisas que não são profundas. Eu falei da prova, foi uma visita numa casa, né? Imagina assuntos profundos. Se a gente não tiver cuidado, a gente não se escuta. Não. Oi? Mas precisa ter. Precisa de esforço. E às vezes é uma conversa, 2, 3, quantas forem necessárias. Eu preciso entender o que ela quer me dizer. E ela precisa entender o que eu quero dizer para ela. Quantas conversas serão necessárias? Não sei. Mas precisa, sabe? A pior pobreza é não perceber a riqueza que se tem. Pois a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa. E aqui falando de Israel. Porque disse, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, e a minha água, e a minha lã, e o meu linho, e o meu azeite, e as minhas bebidas. Israel olhava para a Síria, Israel olhava para o Egito e dizia, é ali que está a minha segurança. É ali que está a minha salvação. São eles que cuidam de mim. E Deus olhando e dizendo, eles? Não sou eu. Eu estou aqui todo o tempo. E você está olhando para os amantes, para as outras nações. Eu não sei se você já leu a história de Samuel. No capítulo 8, Samuel já está velhinho. 1 Samuel, capítulo 8, ele está velhinho. E os filhos dele não caminharam na mesma linha de Samuel. E vem o povo de Deus com os seus representantes e chegam para ele e dizem, olha, Samuel, você está velhinho, seus filhos não andam no caminho do Senhor e a gente precisa de um quê? Quem lembra? De um rei. De um rei. Samuel fica feliz ou triste com isso? Quem lembra? Triste? Ele, como assim? Eu estou aqui, vocês já estão me rejeitando. Aí Deus fala o que para Samuel? Quem lembra? Samuel, não se preocupe. Eles não estão rejeitando você como rei. Eles estão me rejeitando como rei. Eu sempre reinei sobre Israel. Eles só não perceberam. Eles só não se atentaram. A gente deve ter o cuidado de não fixar os nossos olhos, igual Israel,
nas outras nações. Porque sabe que o campo do outro é muito verde, né? A esposa do outro é a mais paciente, a esposa do outro é mais gentil, se comporta melhor, o marido do outro tem mais postura, ele se comporta de uma maneira agradável, ele conhece da Bíblia. Seu marido é o seu marido, sua esposa é a sua esposa, é quem está do seu lado. É para ele que você deve olhar. É para ele que a gente deve colocar toda a nossa intenção. Porque se a gente não tiver cuidado, a nossa visão começa a ir para fora. E a nossa visão tem que ser para dentro. Então Israel olhava para a Síria, para o Egito e dizia, é a minha segurança. Agora veja, quando Israel foi ser destruída pela Assíria, cadê o Egito? Cadê Síria? O povo queria o quê? O povo disse, é lá que me dão o pão, a comida. Queremos voltar para lá. Percebe? Meu irmão, você encontrou a sua esposa. Minha irmã, você encontrou o seu marido. É daqui para frente. Não olha para os lados, não olha para trás, se encante com ele, se encante com ela. Seu marido, ele é uma pessoa especial. Você pode não perceber. Sua esposa é uma pessoa extremamente especial. Talvez a gente não perceba. Sabe por quê? Porque algumas coisas se tornaram obrigação e não valor. Entenda isso. Algumas coisas se tornaram obrigação e não valor. Você já agradeceu a torneira porque você abriu ela e saiu água? Agradeceu, Medeiros? Agradeceu não a torneira? Agradeceu, Kleber, a torneira? Não? Por quê? Torneira sai água. Oi? É a função dela, é sair água. Então, se eu chego em casa, Gabriel está vestido, agora ele está todo sujo, está brincando, né? Mas ele está bonitinho, isso é valor ou é obrigação? É obrigação. Esse é o problema. Esse é o problema. É a água da torneira. E a comida que ela... É a água da torneira. E me escutou, é a água da torneira. E a gente desvaloriza o que, na verdade, deveria ter valor. Mas pare para observar o valor do seu cônjuge nessas pequenas coisas. Num passar de tempo junto. Quando estaria cansado, queria descansar. Não, eu fico mais um tempinho com você. Quando faz alguma coisa para você. Um café da manhã, um almoço, um jantar. Mude obrigação em valor. A gente olha de um modo diferente. Mas muitas coisas que o nosso cônjuge faz, a gente vê como a água da torneira. Conhecer traz responsabilidade. Mas quem não conhece, não se compromete. Conhecimento traz responsabilidades. E é interessante que em Oséias a palavra conhecer aparece muito. E parece que Deus ele está querendo enfatizar para Israel, você precisa me conhecer. Você precisa saber quem está do seu lado. E daí ele fala, o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o quê? Conhecimento de quem? De Deus. Deus não está falando somente da leitura da lei, mas quem Deus representa para cada um deles. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Você conhece seu cônjuge? Conhece seu marido? Conhece sua esposa? Você conhece Evandro, Dilane? Não o que você gostaria. Olha que coisa legal.
não o que eu gostaria. Eu gostaria de ter conhecido outras coisas. Isso. Foi isso, né? Foi não? Então, desculpa. Lembra que o meu HD é... Mas não o que eu gostaria de conhecer. Ah, então é isso mesmo, eu entendi isso. Não foi isso que você disse. Foi não? Ah, tá. Ok. Isso. Ah, eu cheguei! Eu acho que o meu Windows é o 4 ainda. Eu preciso atualizar. Veja que legal, eu gostei dessa resposta. Eu queria conhecer mais. Eu queria me aprofundar mais. Eu queria olhar e dizer, é isso. Eu sei o que está passando aí. Veja como é legal. Porque o Senhor é assim com Israel. Mas Israel não é assim com o Senhor. Imagina, você olhar, algumas coisas eu já sei. Maíra, quando ela está um pouco nervosa, os lábios tremem. Então, quando eu estou conversando que eu percebo que os lábios tremeram, eu digo, opa, daqui é só... exatamente, então... agora que ela descobriu, né, não vai tremer. Entende? Oi? Falar de máscara, né? Bota uma máscara. Hã? Usar máscara é bom, é usar máscara. Entende? Eu quero conhecer mais. Agora veja, isso tem que partir de mim e de você. Ela está do seu lado, viu? Todo dia, viu? Está disponível. Está com você, está dormindo junto. Você pode tirar meia hora para todo dia conhecer mais sua esposa. Pois é, né? Pois é, a gente vai ouvir o que tem que ouvir. A gente não vai ouvir o que quer. A gente vai ouvir o que tem que ouvir. E tem gente que está se coçando para falar. Oxi, o Ricardo, o nariz dele começa a abrir. Eu falo, calma, não começa a abrir seu nariz, não. Eu ainda vou começar a falar. Isso foi só a introdução. Foi só uma prévia, né? Ainda vou começar. O narizinho dele começa assim, ó, a mexer aqui assim, ó. Aí eu olho e digo, tá mentindo. É mentira, fala a verdade. Rapaz, então quer dizer que esse negócio do nariz, ó, eu vou me observar agora. Sobrancelha. Ó, sobrancelha. Às vezes eu tô só pensando e ela já tá reclamando comigo. Diz, o que é que você tá pensando? Aí eu disse, meu irmão, eu só estou pensando. Porque, veja, ela sempre fica para mim e fala, quem muito fala, muito erra. Aí no dia que eu fico calado, ela faz, me diga o que é que você tá pensando logo. Aí eu faço, não, é melhor não. Percebe, a gente já conhece muitas coisas, não é? Veja, o sinal no nariz, a sobrancelha. Eu tenho algum, princesa? Eu não sei, né? Eu tenho algum tique? É um tique, né? De quando tá com raiva, é? Não sei, pode ser. Nervoso? Não, acho que eu nunca reparei, não. Mas agora pegou as dicas, né? Sobrancelha, agora o nariz. Eu vou observar mais, quem sabe no próximo encontro eu digo aquele encontro. Obrigado, irmãos. Obrigado. Conhecer de verdade é a chave. Se fazer conhecido é o quê? Porque é um processo. Então, não é só eu conhecer, mas também eu me fazer conhecido.
A mim me invocam. Aqui, Osés está sendo irônico. Porque o povo afirmava algo que não era verdade. A mim me invocam, nosso Deus, nós, Israel, o quê? Te conhecemos. Eles afirmavam, eu conheço. Sabe qual é o nome disso que a gente deve ter cuidado? Que é uma cegueira espiritual? É o preconceito. É o preconceito. Foi. É o preconceito. O preconceito. Você tem preconceito com a sua esposa? Deixa eu logo lhe dizer, vou me adiantar, todos têm. Um conceito prévio da esposa e um conceito prévio do marido. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque aquilo que você sabe que é bom, ok. Mas aquilo que não é tão bom pode mudar. Mas o preconceito pode ser um impedimento. Tem coisas que talvez o seu cônjuge já melhorou, mas o preconceito não deixa a gente enxergar, reconhecer. Puxa, ele já mudou tanto. Tudo bem, ele ainda fala sem pensar, mas já fala menos. Oi? Não, mas não foi intencional, é porque Gabriel está ali. Aí eu estou metade na aula, metade sendo pai ali. Já melhorou. E isso o outro precisa perceber. A gente tem que ter cuidado com o preconceito. Israel, eu conheço o Senhor. Aí o Senhor olha e diz, ô Israel, por favor, não se engane. Você me conhece aos seus olhos. Então, a gente precisa evitar o preconceito. Você é assim. Você faz isso por causa da sua mãe, mas pode melhorar. Mas sua mãe faz igualzinho e a gente associa e acabou. A associação, o preconceito é o que vale. E às vezes o outro está lutando e consegue fazer uma mudança que queria tanto que a gente chegasse e falasse, que bom que você melhorou isso. E ao invés disso a gente faz, você continua o mesmo. A questão do conhecimento é interessante. Às vezes o nosso cognitivo, às vezes são parceiros, né? Por exemplo, nariz, boca, eles parecem que trabalham um pouco junto. Um cheiro bom, a comida está cheirando bom, o paladar parece que confirma isso. E o ouvido e os olhos também se comunicam, né? A gente muitas vezes pode estar percebendo alguma coisa e se a pessoa não fala, pode ser que a gente tenha uma impressão incorreta. E muitas vezes eles conheciam, mas o que o Senhor talvez estivesse dizendo é que você não está me ouvindo. Eu lembro do Salmo 40, versículo 6. Às vezes as traduções nos ajudam, mas assim, é como tem uma cabeça que tem olho, mas não tem ouvido. Imagina assim, uma parede aqui de osso assim. E o Senhor vai lá, faz a escultura do ouvido. E olha, o povo estava oferecendo o sacrifício direitinho que estava na lei. Mas eles não estavam tendo o diálogo, essa intimidade que você está trabalhando. Às vezes eu erro muito, porque eu não ouvi como deveria ouvir a Suenei, né? Eu conheço, mas eu preciso que eu conheça mais do que eu acho que já conheço, né? E ela precisa falar, né? E aí, para nós, homem, precisa falar, porque vai ser difícil. É verdade. Deus. Quer o microfone? Ainda pegando a questão de comunicação, né? Conhecer a palavra ali, eu estava perguntando aqui a Marcel, porque eu sabia assim, esforcemos-nos para conhecer. Conhecer e esforcemos-nos. Ali tem prossigamos, ou seja, uma continuidade, né? Isso. Então, voltando nessa questão, os homens, me desculpem, é para ser claro, né?
Então, vou expor aqui um pouco da minha vida com Marcel. Com 5 anos de casamento, eu ganhei um anel com uma pedrinha. E eu disse, então com 10 eu vou ganhar com 2, com 15, com 3. Mas quando a gente namorava, eu ganhei um presente dele, que não tinha nada a ver comigo. Nada a ver. Até que eu vi que com 10 anos eu não ganhei um anel com 2 pedras. E aí passou, eu disse, eu quero uma aliança nova. O que é que vocês não entendem quando eu estou dizendo que eu quero uma aliança nova? Porque quando a gente casa, a gente compra aquela que a gente pode. E depois, agora, a gente tem condição de comprar uma do jeito que eu quero. Então, quantas vezes eu disse, eu quero uma aliança nova. No ano que vem a gente compra. Só que eu não quero ir comprar. Eu quero que o meu marido me dê uma aliança nova. Mas ele já sabe disso há anos. Mas ele continua me dando quadrinho bordado. Então, assim, isso para mim, me perdoe, não é a minha aliança. Eu vou fazer 20 anos no ano que vem. Eu estou dizendo aqui. Eu espero ganhar, viu, pastor? A minha aliança no ano que vem. Então, não é só porque a gente não fala. E uma coisa que eu digo para a Marcel, eu quero dizer para todos. Eu acho que não é o que você pensa que me agrada. Eu já falei essa frase lá nos Nossos Casais. É o que eu estou te dizendo que me agrada. Então, esquece o teu preconceito, o conceito que você faz que acha que vai. Não, eu estou te dizendo com todas as palavras. Eu quero uma aliança. Vai ganhar, vai ganhar. Amém! Gostei, postura. Eu quero ver. Gravou? Sem corte. Diogo vai fazer um corte só dessa parte. Diogo vai fazer um corte só dessa parte. Vai botar na internet, todo mundo dando like, colocando nos grupos para todo mundo saber, viu? Ainda bem que os homens têm uma voz ativa aqui. E eu vou defender meu irmão Marcel. Olha que vai ter controvérsia, viu? Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? O que dará o homem em troca de sua alma? Agora eu digo, de que adianta a mulher com aliança no dedo e perder seu casamento? O que ela dará em troca do seu casamento? Aliança. Cadê o microfone? Exatamente. Olha, depois do que Sérgio falou, eu queria de 5 gramas, agora eu quero de 10. Mulherada, aproveite, porque o pessoal está dando casa nova, aliança. Aqui vai sair tudo. A hora de pedir é agora. Princesa, continue cuidando de Gabriel aí, viu? Foca em Gabriel aí. Eu vou aproveitar e depois. vou contar a minha história. Que eu ganhei a primeira aliança, que foi o do noivado. Aí você engorda, perde, né? Que os dedos não ficam iguais. Eu fui e comprei as outras que já passaram na mão dele, e tudo fui eu que comprei. E ele me prometendo um par de alianças, e até hoje eu espero. Já estou com 35 anos de casada, esperando um par de aliança. Aí eu fiz o quê? Peguei uns ouros que tinha, derreti, mandei fazer um par de aliança. Ele perdeu. Só ficou a minha. Eu disse, agora quem vai me dar? Você. Agora eu estou pedindo aqui também. Espere. Aproveitando. Eu acho que eu vou apanhar.
todo ano diz que vai me dar. Todo ano diz que vai me dar. E eu estou aguardando. Eu acho que eu vou apanhar depois da aula dos homens. Tá ficando muito caro. Bom, e virou pote da esperança. Marcelo quer... Quer falar? Marcelo quer falar. Ó, Marcelo. Marcelo quer descer para não escutar essas coisas. Não corra não. Olha, não pode sair, viu? Pode sair não. Pois é. Fale, Patrícia, desculpa. Não, se ela quer falar, ela vai falar. Eu tô com o Gleice. Cadê? Eu tô com o Gleice. A minha aliança, infelizmente, eu acabei perdendo quando eu estava na faculdade. Porque toda vez que eu tinha aula prática, eu tinha que ir para o laboratório e tinha que tirar a aliança. Aí, na doma da gente, tem um bolsinho aqui. Na hora da saída, teve um dia que eu esqueci, nas carreiras para pegar a carona, eu tirei a doma. Depois que eu procurei, cadê a aliança? Acho que perdeu no caminho da faculdade, ainda voltei e não encontrei. Essa que eu tenho já foi da minha mãe, que hoje em dia está viúva do meu pai. Meu marido nunca comprou outra. Eu pensei que era minha. A do meu marido, ele não tem, a dele envergou, está lá guardado em casa. Ele Sérgio, não usa. Que pena que o dinheiro está todo reservado para a reforma, né, Sérgio? Tá não, bebê, tá não. Rapaz. Eu vou até levantar que eu queria falar também. Não, pode ficar. Fique, Gleice. Foi bom, Gleice. Ótimo. Isso é bom. Isso é bom. Olha. Tá cheio de tanque ali para lavar roupa É suja. a missão do marido. Tem que tomar postura. Lembra da aula de Ricardo? Ô, gente, Sandra. Que é isso, Sandra? Fala. Eu tô há 6 anos, amor. Vamos fazer 6 anos de casado. Aí, justamente, eu lembrei das pedras, né? Que eu peguei no meu noivado. Eu peguei uma joia da família e dei a Micaela, que era, tipo, não tinha uma, não. Acho que tinha umas 20 pedrinhas dessas, né? Só que a minha esposa ela não entendeu que tem que ir diminuindo e não aumentar, porque como é que eu vou fazer? Eu já comecei com 20 e talvez eu tenha começado errado. Aí, quando deu 5 anos de casado, ela chegou para mim e disse a mesma coisa. Rapaz, acho que vocês combinam. Eu estou me tremendo aqui, porque a conversa é a mesma. Olha, ela com 5 anos, a gente cometeu um super erro por falta de comunicação, porque ela disse assim, eu quero de presente agora um kit completo, eu quero anel, colar, tudo. Aí eu fiz, meu amor, agora não, que as coisas estão apertando. As mesmas conversas que todo mundo fala para suas esposas. A cebola, né? Tá. O tomate. Aí pronto, aí eu fiz a burrada de comprar. Aí comprei, dividi 10 vezes no cartão e não avisei a ela. Aí o que aconteceu? Ela pegou, me fez uma surpresa e comprou uma passagem para Noronha. E 10 vezes no cartão também. Aí, só que ela ainda chegou para mim e disse assim, meu amor, teve uma surpresa para você. Toda vez que ela vem com essa surpresa, eu já sei que, olha, Aí eu fiz, eu já sei, você comprou a passagem para Fernando de Noronha. Aí ela fez assim, como é que você sabe? Eu adivinho, eu fiz, meu amor, a passagem para Noronha é o mais barato. Resumindo, pronto, aí foi aí que começou a bagaceira toda. Não. Gostei. Oséias 13, 4 e 5. Todavia, eu, o Senhor, teu Deus, desde a terra do... Olha o que o Senhor, que é o marido de Israel, está querendo lembrar. Eu, marido de vocês, desde a terra do Egito. Eu tenho uma relação com vocês que é antiga, que teve desafios, que teve momentos. E eu estava lá.
Eu que estava lá, no Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador, e a gente poderia traduzir como um defensor, alguém que me livra, que me liberta, senão eu. Eu que estou do seu lado. E de fato é isso que acontece com Israel. Quando a Síria vem, as outras nações vão tudo embora. Quem é que continuou lá? Deus, o marido de Israel. E ele continua. Quando tinha pasto, eles o quê? Eita, quando o dinheiro sobrava. Olha, tá tudo muito bom. Eita, que marido bom, que esposa boa, que vida maravilhosa. E uma vez fartos, o quê? Ensoberbeceu-se-lhes o coração. Por isso, se esqueceram. Estava tudo bem, tudo tranquilo, aí eu vou e esqueço. É interessante que Deus lembra o Egito. Por isso que eu coloquei aqui, eu estou com você e não abro. Vocês têm uma história. Uma história. Não jogue essa história. Ela não é pequena. Ela é uma história vencedora. O que as pessoas estão fazendo hoje? Não quero, separo, caso de novo. Não quero, separo, caso de novo. As pessoas estão desistindo. Descartável. Mas os que estão aqui, deixa eu dizer para você, Deus se agrada muito da vida de vocês, porque você não desistiu. Você disse, eu não vou parar. Pensar, quem não pensou? Quem não pensou em desistir? Mas não desistimos. Então nós confiamos no Senhor e o Senhor se agrada da decisão de vocês. Honrem até o fim. Vai ter momentos difíceis? Aí você para e diz, deixa eu lembrar daquele momento no Egito. Rapaz, escravizado com Faraó, e o meu marido veio e me tirou desse momento. Lembra desses momentos bons. Resgata coisas positivas. Não resgate aquilo que é negativo, que às vezes é a nossa tendência, né? Mas no dia 21 de novembro do ano 90, lembra? Aí o marido fica. Né? Que você fez? Né? Não. Vamos pensar naquilo que é positivo. Quantas coisas Maíra já fez para mim? Eu poderia passar o dia todo aqui falando, sabe? Poderia falar, e não teria tempo. E provavelmente eu também para ela, e sua esposa para você, e seu marido para você. Quantas coisas. Lembrem dessas coisas. A história de vocês. Deus, Ele está querendo lembrar. Desculpa. Eu acho que um dos males é que a gente acaba esquecendo o homem que a gente escolheu para se relacionar, sabe? Ele nunca foi sempre ruim, ele nunca apresentava essas atitudes que ele apresenta hoje, porque se fosse, eu não teria escolhido para me casar, né? Então, a gente vai deixando o nosso casamento empurrando com a barriga sem resolver, e quando vê a montanha está maior do que a gente imagina, e a gente não quer pedir ajuda, é mais fácil desistir e vamos ser felizes, você na sua e eu na minha, sabe? Então, o homem que você escolheu para casar ainda está ali. E a mulher com quem você escolheu para casar ainda está ali, do seu lado. Tire a sua visão humana e coloque a visão de Deus, que Ele ainda está ali. Eu creio nisso. Amém. Amém. Glória a Deus. Perceba esse texto aqui. Portanto, eis que eu atrairei para o quê? E lhe falarei o quê? Esse é Deus, o marido. Embora Israel se prostituindo, ele diz, eu vou levar você lá para o Egito. De onde eu lhe tirei? Para aquele momento que a gente passou bem difícil. E lá eu vou falar para o seu coração. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de quê? Israel chamará de meu marido, e já não me chamará de meu Baal. Aí eu coloquei essa frase de
Timothy Keller, não sei quem já leu esse livro, o sentido ou o significado do casamento, e ele diz o seguinte: o casamento não é apenas para você, é para a santificação e a glorificação de Deus. É um chamado para amar seu cônjuge como Cristo amou a igreja. Casamento tem a ver com Deus. Não só tem a ver comigo e com você. Eu sei que às vezes a gente vai ter momentos difíceis, né? Talvez você chegue em casa e pergunta para sua esposa, diz, né? Amor, você quer comer? Aí você pergunta, né? Quais são as opções? Aí ela vai e diz, comer ou não comer. Essas são as opções que você tem. Então, talvez você receba isso como resposta. Mas também tem maridos complicados, viu? Tem um marido que ele, antes de chegar em casa, ele pediu para a esposa, né? Amor, frite um ovo para mim e faça um ovo cozido. Porque quando eu chegar em casa, eu quero comer um ovo cozido e um ovo frito. A esposa fez, aí o marido chegou em casa. Sentou, mesa pronta, comeu. Aí a esposa perguntou, né? E aí, amor? Estava bom? Ele estava tudo ótimo. Só tinha um problema. O ovo que era para cozinhar, você fritou, e o que era para fritar, você cozinhou. Então, tem pessoas, sabe? Então, isso vai ocorrer, sabe? Complicadas, difíceis. Mas, esse marido aqui, ele leva, mesmo nessas situações, para poder falar o coração. Quer falar, Kleber? Eu tinha colocado, não sei se quem está no grupo de casais chegou a ver uns livros que eu postei lá. Quem viu? Pronto, Cláudio viu. É? Não, né? Então, seria bom, porque só quem viu foi Cláudio, mas são livros bons, sabe, para ajudar o casamento. Deixa eu pegar aqui. Eu comprei para mim e para a Vivi, aí, como a gente detém ele é livro eletrônico, né? Aí eu coloquei no grupo. Cadê, meu Deus? É? Não, eu comprei? É o que? Uma mensagem, é? Não, é o livro, que eu estou querendo entrar no grupo aqui. Ah, ok. Você vai Pronto, procurar. depois eu vou marcar vocês, tá? E colocar o nome, porque eu fiz, é interessante, é tipo um manual da mulher sábia e um manual do marido sábio. E tem outros dois. É bem interessante, é uma leitura bem dinâmica. Agora que a gente já viu muitas coisas que o marido, que é Deus, pediu, clamou e fez pela esposa de Israel, e muitas atitudes dessa esposa, e Oséias nesse desafio, capítulo 1, Deus falou, vá lá, case com a prostituta, tenha filhos. E eu queria fechar com o VAR. Não é o VAR do futebol não, viu? Para ver se o lance é o VAR no sentido de vá lá. Você precisa ir. Vá outra vez. O Senhor me disse, vá outra vez e ame uma mulher, e essa mulher provavelmente é a mesma, é a primeira. Por isso que ele fala, vá outra vez, ame uma mulher que é amada por outro, porque é prostituta, e é o que agora? No capítulo 1 ela era o quê? Prostituta. Mas agora ela é o quê? Porque ela traiu quem? Oséias. E o Senhor diz, vá outra vez, uma mulher que é amada por outro e adúltera, assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passa. O último conselho que eu queria dar, vá outra vez. Vá outra vez. Ame outra vez. Converse outra vez. Insista outra vez. Prossiga outra vez. Vá outra vez. Fale outra vez. Quantas vezes for necessário. Oséias aprendeu isso. Vale a pena ir outra vez. Vale a pena amar outra vez. Vale a pena falar outra vez. Vale a pena ouvir outra vez.
porque assim conseguiremos ser maridos e esposas que agradam ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, a nos livrar da cegueira espiritual.